Vamos lá! Vamos treinar agora as relações semânticas de causa e consequência. Antes de eu começar esse vídeo, eu vou explicar pra você por que as bancas gostam tanto disso. Adriana, por que esse negócio de causa e consequência cai tanto em prova? Por que as bancas gostam tanto disso? Porque causa e consequência, a relação de causa e consequência é a base de uma argumentação. É a base da argumentação. O aluno que chega lá ao curso de redação, chega à aula de redação e fala: eu não sei causa e consequência, lascou-se. Porque causa e consequência é a base de qualquer redação. Quem não consegue ver uma relação lógica de causa e consequência não consegue se expressar. Porque essa relação lógica permeia todas as conversas, todas as escritas, todos os textos falados e escritos. O cara que não sabe causa e consequência tem muita dificuldade na vida. E é por isso que as bancas colocam inúmeras questões sobre isso. Lembra, a gente vai resolver agora uma sequência. Lembra uma coisa. Lembra que existe um passo a passo de causa e consequência. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é sentir o cheiro de causa e consequência. Você olhar para o texto e falar assim: sentir cheiro. Como é que eu sinto esse cheiro, Adriano? Por que às vezes eu não sinto esse cheiro? Porque você não fica repetindo aquele negócio de o fato de fez com que. Então, o primeiro passo é sentir o cheiro de causa e consequência. Segundo passo é perguntar o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois. O que aconteceu primeiro? É a causa. O que aconteceu depois? É o efeito. Vou repetir. Segundo passo é organizar cronologicamente os eventos. Adriana, como assim organizar cronologicamente? É olhar para a frase para ver o que veio primeiro, o que veio depois? Qual é a diferença entre causa e consequência? A diferença entre causa e consequência é cronológica. Repita comigo. A diferença entre causa e consequência é cronológica. A diferença entre causa e consequência é cronológica. Elas confundem porque elas vêm sempre juntas. Como é que eu vou saber se é uma ou se é outra? Cronologia. Você vai perguntar o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois. Não na frase, é no tempo, cronologicamente. A causa acontece antes da consequência. A diferença entre causa e consequência é cronológica. Tá repetindo comigo os 3 passos? Qual é o primeiro passo? Tá anotando? Que agora é pancadão de questões, mas você tem que ter internalizado os 3 passos. Primeiro passo, sentir cheiro de causa e efeito. O fato de fez com que. Segundo passo, perguntar o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois, cronologicamente. A causa acontece primeiro, a consequência acontece depois. Terceiro passo. Terceiro e último passo. A banca quer que eu classifique a conjunção. Na hora de classificar a conjunção, olhar para a ideia que vem depois dela. Se o que vem depois dela é a causa, ela é causal. Se o que vem depois dela é a consequência, ela é consecutiva. Entendeu? Guardou os 3 passos. Sentir cheiro de causa e efeito. Perguntar o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois. E lembrar que a conjunção recebe o nome do que vem depois dela. Se a conjunção vem antes da causa, se o que vem depois é a causa, ela é causal. Se o que vem depois é a consequência, ela é consecutiva. Só isso. Então vamos lá. A causa acontece primeiro na linha do tempo, a consequência acontece depois. E a relação de causa e consequência é o fato de fez com que. Vamos lá, a gente vai começar uma bateria aí, se eu não me engano, de 17, 18, 20 questões de causa e consequência. Questão 1, a gente vai começar das bancas mais simples até as mais complexas. É da lama ao topo, hein? Questão 1. Adriana, vou precisar ler esse texto todo? Não, porque você vai sentir os cheiros comigo, ó. Assinale a alternativa em que se estabelece entre as ideias da frase uma relação de causa e consequência de acordo com o texto. A banca quer uma relação de causa e consequência. Adriana, preciso ir ao texto? Não. Tente procurar cheiros nas alternativas. Procure cheiros. Adriana, como assim procure cheiros? Vou repetir. Procure cheiros. Profecias e predições expressas pelos homens acabaram não se realizando. Tem cheiro de causa e consequência? Não, porque quando ele diz não, tem cheiro de oposição. Não é a letra A, você vai procurando os cheiros. Letra B, a distância entre progresso técnico e progresso moral levou os homens ao pessimismo. Levou os homens. A distância entre progresso técnico levou. Senti um cheiro no verbo? Adriana, é para eu ficar sentindo cheiro onde? Tudo pode ter valor semântico. Verbo,
advérbio, preposição, conjunção. O que você vai aprender nesse vídeo é sentir cheiro nas coisas, cheiros semânticos. E você vai entender que não é só preposição e conjunção que tem cheiro. Verbo pode ter, advérbio. Quando eu olho para esse verbo, eu sinto o cheiro de causa e consequência. O fato de ter a distância entre progresso técnico e progresso moral fez com que levou é cheiro de consequência. Levou é cheiro de consequência. Levou os homens ao pessimismo. Resposta à letra B. Você nem precisa ir ao texto. Na letra C, procure cheiros. A complexidade do mundo atual está além de. Achei cheiro, além de. Outra coisa, na hora, quando você não souber do que é além de, é cheiro de quê? Além de, tem ideia de soma, acréscimo. Mas mesmo que você não sinta cheiro de nada, Adriana, eu senti um cheiro, mas não sei do que é, você sabe que causa e consequência não é. Você vai eliminando as alternativas que têm cheiros de outras coisas. Você entendeu como é que você faz essas questões? Além de, não sei do que é o cheiro, eu sei que causa e consequência não é. Assim que você faz a questão. Vou dizer do que é o cheiro. É cheiro de acréscimo. Acréscimo, adição. Investir em previsões é a fórmula ideal para sentir cheiro de finalidade. Por isso não é a D. E a letra E, sentir cheiro de oposição. Contra é oposição. Isso que a gente está estudando é semântica. A gente vai sentindo cheiro nas coisas. Cheiro que pode ser no advérbio, cheiro que pode ser na preposição e cheiro que pode ser no verbo. Você acabou de fazer essa questão que tem cheiro de causa e efeito. É assim que eu quero. Então vamos embora mais, Questão 2, VUNESP. Vai fazer igual a 1. Vai procurando o cheiro, vai eliminando os cheiros de outras coisas. Quando tiver cheiro de outra coisa, você elimina, entendeu? As metrópoles de hoje, tô na letra A, as metrópoles de hoje estão se desenvolvendo rapidamente em cidades criativas, principalmente no que diz respeito às suas funções. No que diz respeito a sentir o cheiro, são as expressões, as locuções prepositivas, elas trazem cheiros. A letra A, você não precisa ir ao texto. Você sente cheiro de coisa que não é causa e efeito. No que diz respeito a, é cheiro semântico de assunto. Vá anotando os cheiros também, porque isso vai te tornando expert em semântica. Por isso não é a letra A. Na letra B, procure cheiro, cheiros de outras coisas para eliminar. Se tiver cheiro de outra coisa, você elimina, O encorajamento do pluralismo em busca da diversidade pode, de fato, ser mais um ativo importante do que uma ameaça, mais do que é cheiro de outra coisa, é cheiro de comparação. Vá anotando os cheiros, eu vou anotar, mas depois você vai fazer isso sozinho, hein? Vá anotando os cheiros aí. Então, é cheiro de comparação, não é a letra B. Letra C. Letra C começa com todavia, que é a diversidade. Então, já vi que é um cheiro diferente de causa e efeito. Depois, outras formas de diversidade são igualmente importantes. Igualmente importantes é um cheiro de comparação também. A letra C não traz valor semântico de causa e efeito. Traz valor semântico de adversidade, valor semântico de comparação. Por isso não é a C. É assim que você vai fazendo a questão. D, procure cheiros, Seu significado vai desde até. Então, quando você fala vai desde até, você está trazendo uma ideia de início e fim. Causa e consequência que não é. Entendeu? Aí você vai percebendo, isso não é causa e consequência, isso é cheiro de início e fim. Então ele está somando coisas, Ainda vem um E, que traz cheiro de adição. Ou seja, a banca, a VUNESP, está trazendo uma questão, mostrando para você que isso aqui não tem cheiro de causa e consequência. Isso aqui é uma enumeração. Vai desde isso até isso e isso. É cheiro de adição, não de causa e consequência. Resposta, letra E. Por quê? Porque a letra E tem cheiro. Cadê o cheiro? Adriana, eu não estou sentindo ainda. Até a questão 17 você vai ter que sentir. Como resultado dá. Como resultado dá é cheiro de causa e consequência. Volte ao enunciado comigo. A banca quer. Assinale a alternativa em que as informações se organizam em causa e consequência. Olha para a letra E. Elas são socialmente diversificadas
como resultado da intensificação de migração, das diferenças socioeconômicas, revelando ainda múltiplas dimensões da identidade individual. Esse revelando ainda é consequência. Ó, como resultado, revelando é verbo de consequência. Consequência, consequência. Resposta letra E. Entendeu? É assim. Adriana, essas questões são estranhas. São questões de coesão e coerência, causa e consequência. Textos imensos, mas o candidato não precisa nem ler. Questão 3, assinale a alternativa em que há relação de causa e consequência entre as informações. Vamos tentar fazer sem precisar ir ao texto, procurando cheiros semânticos, vamos? Ó, letra A. Suas raízes roxas se agarram ao chão e suas folhas longas e verdes nunca estão imóveis. Você sentiu o cheiro de causa e consequência aqui? Não, Adriana, eu senti cheiro de adição e cheiro de tempo. Adição e tempo, não causa e consequência. Por isso não é a letra A. Vamos embora para B. Transplantei-o para exíguo canteiro na frente da casa. Secaram as pequenas folhas. Transplantei-o, secaram. Tá vendo esse verbo secaram? Ele não tem cheiro de consequência, de problema que aconteceu por causa disso que aconteceu antes. Não é não? O fato de tê-lo transportado para o exíguo canteiro fez com que secassem as folhas. O fato de fez com que eu tenha um verbo que tem cara de consequência. Secarem as folhas. Resposta, letra B. Letra C. Não precisa nem ir ao texto. Esse mais é cheiro adversativo. Fora a letra C. Letra D, quando e e, cheiro de tempo e de adição. E letra E, cheiro adversativo. Entendeu? Viu como dá para resolver rapidinho? Adriana, eu tô gostando das questões de múltipla escolha. São boas, ó. A gente começou com o VUNESP, que é, em tese, a banca mais simples. Daqui a pouco a gente vai para a banca mais difícil. Questão 4. Assinale a alternativa em que os trechos entre colchetes estabelecem entre si uma relação. Agora a VUNESP inverteu. Agora ela quer consequência e causa. Então, primeiro tem que ser a consequência e depois tem que ser a causa. Tá bom? Então, vamos embora lá. Letra A. Por que uma fatia de pão com manteiga cai, geralmente, com um lado da manteiga para baixo? Esse porquê está pedindo a causa. É uma locução adverbial causal. Esse que aqui, ele interroga por uma causa. Por quê? Então tem cheiro de causa e efeito, não tem? O fato de uma fatia de pão com manteiga cair com o lado da manteiga para baixo, o fato de quando ela cai, porque quando ela cai, a consequência é cair com o lado da manteiga para baixo. Existe uma relação de causa e efeito? Tem. Mas a banca quer a consequência antes da causa. Por isso que não é a letra A. Tudo bem? Tá. Letra B. Quando duas meias soltas são retiradas da gaveta, geralmente elas não são do mesmo par. Adriana, eu vi um quando. Esse quando é temporal. Só que cuidado. O quando, ele pode ser temporal e ao mesmo tempo causal. O quando é uma luta. O quando, ele pode trazer ideia de tempo e condição, ideia de tempo e causa. Ele tem vários valores semânticos possíveis dependendo do contexto. Vou repetir. Não é para eliminar a letra B, dizendo assim, não pode ser a B porque quando é temporal e temporal não é causa e efeito. Muito pelo contrário, o tempo pode ser a causa. Por que não é a B? Não é a B porque esse tempo é causa. A banca quer a consequência antes da causa. E a letra B é a causa, a B é igual a A. Está trazendo a causa antes do efeito. Olha aqui, o fato de duas meias serem soltas, serem retiradas da gaveta, faz com que elas não sejam do mesmo par, né? Então, uma coisa gera outra. Mas eu quero o efeito antes da causa. Por isso que não é a B. Vamos embora para C.
Sentir cheiro também de causa. Ó, aqui tinha cheiro de causa e efeito. Aqui tinha cheiro de causa e efeito, porque o quando ele pode ser causal, mas não foi a A e a B porque estava invertido. Aqui tem cheiro de causa e efeito. Preposição por tem cheiro de causa e efeito. Então vem comigo, ó, vamos ver se é a C. O fato de chegarmos ao ponto com segundos de atraso faz com que percamos o ônibus. Ela ocasiona a perda do ônibus? Sim. Então, vê, o fato de faz com que a banca quer a consequência antes da causa, resposta letra C. Por é a causa e perder o ônibus é o efeito, matei a questão. Tudo bem? Vamos embora ver a D. Tendemos a dar mais atenção a fatos rotineiros que nos frustram. Tá sentindo cheiro de causa e efeito? Não. Cheiro de nada. Às vezes não tem cheiro de nada. E aí, análise experimental dos traços de personalidade que distinguiam sortudos e azarados. Esse que tá retomando traços, não tá? É pronome relativo. Pronome relativo tem cheiro de causa e efeito? Não, ele tem cheiro de restrição. Ele está restringindo o sentido do substantivo. Ele não está trazendo causa e efeito, por isso que não é aí. Estou falando muita coisa que você agora não precisaria usar, porque daria para matar a letra C, acho que rapidamente. Mas tudo que eu estou falando aqui você vai usar para as questões mais difíceis. Então, vou repetir. A letra E eu eliminaria por causa do pronome relativo. Quando é pronome relativo, não é cheiro de nada. É só uma adjetivação, uma restrição. Então, eu elimino, entendeu? Outra coisa, viu que há alternativas que não tem cheiro de nada? Que nem sempre você vai ter um cheiro semântico. Adriana, o que é isso, então, não ter cheiro de nada? É que nem sempre haverá relações semânticas entre as frases. Nem sempre haverá oposição, causa, consequência. Às vezes não tem cheiro de nada. E tá tudo bem, entendeu? É estranho, né? Mas sabe o que é isso? Coesão e coerência, causa e consequência. Questão 5. Bora mais. A banca agora faz o seguinte, ó. Assinale a alternativa que descreve corretamente a relação de sentido existente entre os enunciados da passagem. Os enunciados 1 e 2. Em suma, tenho dormido muito mal. E, dada a loucura de dormir em sofrimento, sonhado coisas espetaculares. Então vem, ó. Dada a loucura de dormir em sofrimento, sonhado coisas espetaculares. Então, peraí. A banca quer que eu veja a relação lógica entre 1 e 2. Tudo bem? Eu olho para 1 e para 2, olha aqui. O fato de dormir, o fato de ter a loucura de dormir em sofrimento faz com que eu sonhe coisas espetaculares. Esse dada a loucura é o fato de... Tá sentindo esse cheiro de dada a de causa? Dada a loucura de dormir em sofrimento faz com que eu sonhe coisas espetaculares. Resposta, letra E. O fato de faz com que. Adriana, por que não é a A? Cuidado com a A. Não é a A? Porque a causa, ela acontece antes. Fique ligado nisso. A letra A tá errada, porque a VUNESP fala que é um tempo posterior. Não é tempo posterior. Porque o 1 é a causa. A causa acontece antes da consequência. Então, atenção à relação cronológica entre causa e consequência, tá bom? Agora, olhe para mim. Você fez VUNESP. Agora a gente vai subir de nível. Agora a gente vai fazer FCC e a OCP, que são bancas em tese mais difíceis. Vamos ver como é que você se sai. A gente está treinando nesse vídeo causa e consequência de todas as grandes bancas, para ver como é que você se sai. Vamos embora para a questão 6, FCC. FCC é sempre difícil. Identifica-se relação de causa e consequência, respectivamente no segmento, muito parecida com a VUNESP. A banca que é causa e consequência, eu vou eliminar aquelas que tenham cheiros de outras coisas, tudo bem? Letra A. O foco não está
na água, mas a letra A eu elimino, porque mais tem cheiro de adversidade. Fora a letra A. Vamos ver se a B tem algum cheiro aí para eu ver. Ó, as campanhas têm dado resultado nos lugares onde a preocupação geral tem esse onde que traz ideia de lugar e não de causa e consequência. Então, não tem cheiro não, a B. C. Apenas nos Estados Unidos, os processos de fabricação e reciclagem das garrafas plásticas, blá, blá, blá. Sentiu cheiro de alguma coisa? Ó, senti cheiro de lugar. Nos Estados Unidos, lugar. Concorda? Porque, ó, apenas nos Estados Unidos, está dizendo lugar. Eu quero causa e consequência. Não, não tem cheiro. D. Como demoram? Como? Fique ligado no como. Fique ligado no como. Olha aqui. Como demoram pelo menos 100 anos para degradar, elas fazem com que o volume de lixo no planeta cresça. O fato de demorarem pelo menos 100 anos para degradar faz com que o volume... Olha o faz com que aqui. Ó, a banca está até ajudando a gente. O fato de faz com que. Linda. Resposta, letra D. E a letra E? Ó, a letra E, ela seria uma forte candidata. Porque ela tem um quando temporal que pode trazer uma relação de causa e efeito. Entendeu? Mas não, eu tinha aqui a letra D que é muito melhor, porque tem um causal. Entendeu? Coisa linda, coisa linda. Você está resolvendo várias questões de causa e consequência cansativas, mas você está matando sem precisar ir ao texto. Não precisa ir ao texto. Na hora, se você tiver que ir ao texto, vai ser por causa de uma ou outra. Em geral, não tem que ir ao texto, tá bom? Identifica-se relação de causa e consequência em... Então, vamos embora mais, ó. A banca quer causa e consequência. Vamos embora aí buscar cheiros semânticos de outras coisas. Cheiros semânticos de... Ó, letra A. Antes de. Tempo. Antes de. Tempo. Não, não senti cheiro de causa e consequência. Senti cheiro de tempo. A população ainda deve aumentar antes de entrar em declínio. Não, a letra A não tem, não. B. Desde cedo a cidade teve o mérito de dar ao homem a possibilidade de evoluir além da luta pela sobrevivência. Eu tenho um além de, que traz uma ideia de adição, acréscimo, enfim. E tem um tempo. Não, não tem causa e consequência, não tem cheiro. Você entendeu? Você vai eliminando alternativas com conectores de outros valores semânticos. C. Sua primeira função foi de local de proteção, de armazenagem e... Esse E está somando, esse E está adicionando. Não, a banca aqui é causa e consequência. Aqui na letra C eu tenho uma ideia de soma, não é a letra C. D. Praticamente todo o crescimento populacional do planeta ocorrerá nas cidades, nas quais, ó, tem um pronome relativo que inicia uma oração adjetiva e explicativa. A letra D traz ideia de explicação. Tem cheiro de explicação, não é cheiro de causa e consequência. Fora a letra D, você entendeu? Resposta, letra E. Tão que é esse que antecedido de tão. Tão que, tanto que, consequência. Tudo bem? Vamos lá! Vai! Tá sentindo o cheiro? Lembrando que essa aula tá rolando ao vivo, a gente tá fazendo aí, eu fico tão feliz, você não tem noção com a minha felicidade, porque a gente tá resolvendo questões daquilo que, em tese, é o mais difícil. Muita gente... Eu me lembro da época em que eu dava aula nos cursinhos lá, eu me lembro dos cursinhos falando, não dá aula disso não antes de bater o último cheque, porque normalmente eles vão embora, desistem de estudar para concurso, quando a Adriana dá aula de conjunções. E a galera tá aqui fazendo questão geral. Tudo bem? Travou? Não. Não faça isso comigo. Não faça isso comigo. Não travou? Não. Voltou. Tudo bem. Eu na verdade, eu já tô preparada. Quando trava, eu falo de amenidades para você não perder a aula. E depois eu volto, quando eu percebo que destravou, aí eu volto a gravar tranquilamente, tudo bem? Então, repare que às vezes eu falo de amenidades no momento em que eu percebo que travou,
tá? Então vamos embora. Questão 8. Identifica-se relação de causa e consequência. Causa e consequência. O fato de fez com que. O fato de fez com que. O fato de fez com que. Letra A. Por isso, Adriana, senti um cheiro, minha filha, nesse por isso. Por isso é conclusiva. Conclusiva, Adriana, a gente não aprendeu o que é a consequência? É. Mas eu não quero consequência. Olha, tem uma consequência e uma explicação. Eu não quero consequência e explicação. Eu quero causa e consequência. Fora a letra A. Letra D. Letra B. Por conta de. Cai muito esse por conta de nas provas, ó. Por conta de. Sentiu o cheiro no por conta de? Sim, Adriana, senti, porque esse por conta de é igual a por causa de. Quando você fala por conta de, você está dizendo por causa de. Esse por conta de tem valor semântico de causa. Por conta de, por causa de. O fato de ter as falhas de avaliação, gestão temerária, blá, 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 fez com que, olha o verbo, sentiu também cheiro nesse verbo, cheiro de consequência? Outra coisa, está começando a perceber que os verbos também trazem cheiros de consequência, ó, levou a gente fez uma questão com levou a, o transformou, se transformou, é cheiro de consequência. Então, eu tenho por conta de, eu tenho se transformou, o fato de fez com que? Resposta, letra B. Letra C é o que confere ao governante perícia estratégica para. Não é causa e consequência, é cheiro de finalidade. Por isso não é a C. D. Ir contextualizando a informação fragmentada que provém do mundo. Adriana, eu senti um cheiro de pronome relativo aqui, minha filha. Pronome relativo, quando ele vem numa oração restritiva, ele não tem cheiro de nada, ele está só restringindo. Ele está adjetivando o que veio antes. Não tem cheiro semântico. Entendeu? Não estou vendo cheiro semântico aí. Está só adjetivando a informação fragmentada. Abre horizontes para cenários que o imprevisto pode trazer. Também está adjetivando a oração anterior. A banca quer uma relação de causa e consequência. A resposta foi letra B, por conta de, e o verbo de consequência se transformou. Tá bom? A gente está fechando esse vídeo com VUNESP FCC. Daqui a pouquinho a gente vai para as bancas a gente vai fechar com FGV. Lembrando que você está na aula de coesão e coerência. Nessa aula a gente está no bloco de causa e consequência, depois a gente vai para o bloco de coesão e coerência, e depois a gente fecha com CESP, como a gente sempre faz, tá bom? Questão 9. Questão 9 vem um texto imenso. E a banca pede a mesma coisa. Ela pede uma relação de causa e efeito. Só que ela pede nessa ordem. Tudo bem? Nessa ordem. Causa e efeito. Então vamos embora para a letra A, ver se tem cheiro de o fato de fez com que. Então vamos lá, letra A. Na civilização contemporânea, online, conectado o tempo todo, se não for registrado e postado, não aconteceu. Tem cheiro de o fato de fez com que? Não. Tem cheiro de condição. Se não for, caso não seja, não é mesmo? Então, não senti. Na letra A não senti. Vamos embora para a letra B. Sendo tudo novo nessa área, ainda engatinhamos a respeito de uma etiqueta. O fato de ser tudo tão novo nessa área faz com que ainda engatinhemos a respeito de uma etiqueta que equilibre a convivência entre câmeras, pratos, extroversão e intimidade. O fato de fez com que o fato de ser tudo tão novo nessa área faz com que ainda estejamos como um bebê engatinhando.
O fato de tudo ser novo faz com que ainda engatinhemos. O fato de faz com que sentir cheiro de causa e efeito. Resposta à letra B. E essa questão da FCC, ela é um clássico pelo seguinte, ela traz o verbo no gerúndio. Cuidado com o verbo no gerúndio. O verbo no gerúndio, ele tem cheiros semânticos. Esse sendo é uma oração reduzida causal. A gente vai estudar isso já já. Mas você não precisa estudar isso para entender que esse gerúndio tem valor semântico de causa. Fique ligado nos gerúndios. Eles trazem sentidos. É a oração reduzida. Então, é como se dissesse, o fato de ser tudo novo é uma oração reduzida adverbial causal. Vamos embora para a letra C. Vamos ver por que não foi a C. Houve um tempo em que eu comi um monte de coisa e não precisava contar nada para ninguém. Dri, se for o E, pode ser causa e consequência? Quando vier um E assim, pode ser causa e consequência? Pode. O E, ele pode ter valor semântico de causa e consequência. Fique ligado no E, porque o E é o coringa. O E é um coringa. Ele pode ser adição, ele pode ser oposição, ele pode ser causa e consequência. Vou repetir. A C é um perigo. Porque o E, ele poderia ter um valor de causa e consequência. A gente tem que ver no contexto. Qual é o valor semântico desse E? Houve um tempo em que eu comia um monte de coisas e não precisava contar. Ah, nesse contexto, tô vendo que esse E tem um valor adversativo. Você viu a opção ali, o não? Você viu ele dizer comia e não? Esse não tá negando, tá opondo. Tá trazendo ideia de oposição. Por isso que não foi a C. Mas quando é E, tem que tomar cuidado, tá bom? D. Vamos ver a D do que tinha cheiro. Reconheço que talvez antiquadamente ainda sinto desconforto em ver casais e famílias à mesa, nos salões, cada qual com seu smartphone. Você sabia que a D ela tem um cheiro de causa e consequência? Ela tem. Ó, o fato de ver casais e famílias olhando para o smartphone faz com que eu me sinta desconfortável. Você sentiu esse cheiro na D? Não sentiu? Mas tem. Ó, o fato de... Venha para D, ó. Reconheço que talvez antiquadamente ainda sinto desconforto. O fato de ver casais e famílias à mesa, nos salões, blá, 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 com smartphone, faz com que eu sinta desconforto. Não é a letra D, porque a letra D inverteu. Ela tem uma relação de efeito e causa. E a banca queria a causa e o efeito nessa ordem. Mas a letra D também tinha causa e efeito, só que era o efeito antes da causa. E a letra E? A letra E tem cheiro de oposição, à adversidade. Contudo, presumo que algumas coisas não precisam deixar de pertencer à esfera privada. Tem cheiro de oposição. Imagine o que foi isso em prova de concurso. O cara que começou a estudar para concurso e que não viu isso aí, ele foi para a prova. Imagine que tem muita gente que faz esse tipo de questão indo para o texto em cada alternativa. Não é nem para ir ao texto. Você percebeu como é que você já está em outro patamar agora no exercício? Você nem vai ao texto. O outro lá vai ler o texto, vai curtir, porque ele acha que é uma questão de interpretação. Você está, então, entendendo que essas questões elas não são de interpretação de textos, elas são questões de semântica, em que as bancas buscam que o candidato identifique valores semânticos de oposição, adição, causa e consequência ao longo das alternativas, entendeu? E que por isso muitas vezes você nem precisa ir ao texto, porque o valor semântico às vezes está ali, dentro da própria alternativa. É isso. Ó, última da FCC. A FCC é uma das piores. Olha o tamanho do texto. Eu coloquei o texto aí só para constar. Mas acho que você não vai precisar, não. Essa é bem difícil, ó. Nessa, a banca coloca barrinha dupla aqui. Ou seja, que é pro cara falar, ferrou, não sei nem o que fazer com essas barrinhas. As barrinhas, elas mostram que são 2 segmentos. E você vai ter de ver se há entre esses 2 segmentos uma relação de efeito primeiro e a causa depois. Tem que ser o efeito primeiro e a causa depois. Então, vamos embora treinar e vamos tentar não ir ao texto. Vem. Vamos ver se há uma relação de o fato de fez com que. O fato de estarem
decididas a guardar um silêncio que não está à mercê dos botânicos, o fato de estarem decididas a guardar um silêncio faz com que as árvores procurem ignorar tudo. O fato de elas estarem decididas a guardar um silêncio faz com que as árvores aqui é sujeito, procurem ignorar tudo? Sim. A letra A, ela tem cheiro de causa e efeito, ela tem valor semântico de causa e efeito. Só que ela vai da causa para o efeito, e eu quero do efeito para a causa. O fato de elas estarem decididas a guardar um silêncio faz com que elas procurem ignorar tudo. Você percebeu? Só que ela inverteu. Não é a letra A. Letra B. Renunciamos assim às árvores ou nos permitimos fabricá-las. A letra B não merece meu respeito. Eu nem perco tempo com ela, porque ela tem cheiro de alternância. Conjunção alternativa ou, fora a letra B. A letra B é um presente da banca para você. Você não precisa nem perder tempo com ela, porque ela tem um ou ali no meio, depois das barrinhas. Fora a letra B. Vamos ver a C. Que talvez se lhes afigure monstruosamente indiscreta, fundada que está na linguagem articulada. O fato de estar fundada na linguagem articulada faz com que se lhes afigure indiscreta, monstruosamente indiscreta. Eita, Adriana, senti um cheiro de causa e efeito na C. Vou guardar. Essa é a mais difícil, hein? Vou guardar. Não vou nem... Ó, guardei a C, porque a C eu senti um cheiro de o fato D fez com que. Vamos ver a D. A letra D também tem cheiro. Ó. Incapazes de trazê-lo à nossa domesticidade, o fato de... Olha a letra D com cheiro, o fato D fez com que? O fato de sermos incapazes de trazê-lo à nossa domesticidade faz com que o consideremos um elemento da paisagem. O fato D faz com que? Sim. A letra D tem cheiro também de um fato D fez com que, mas é a causa seguida do efeito. E eu quero o efeito seguido da causa. Não é a D. A letra E não merece meu respeito. A letra E não merece meu respeito porque ela tem o do que. Ela tem o do que é comparativo. Se é comparativo, pulei. Não perco tempo. Então, vambora lá. Ó, volto e olho para C. O fato de ela estar fundada na linguagem articulada faz com que ela se afigure, ela se mostre monstruosamente indiscreta. Mostrar-se, se lhes afigurar é mostrar, dar uma figura. Mostrar-se indiscreta é a consequência de estar fundada na linguagem articulada. Olha a viagem da FCC. Adriana, que louco! É a C, porque a C vai do efeito para a causa. E de todas era mais difícil. Vambora? Ó, vou fechar o vídeo com a OCP. Pra você me dizer se ela é pior ou melhor. Eu costumo dizer que quem estuda português não tem esse negócio de banco. O cara sabe. Se o cara não sabe, ele fica tentando decorar as questões da banca. O cara que sabe, ele faz qualquer prova, aqui entre nós. Você já fez a IVONESP, FCC, agora você vai fazer a OCP, depois você vai fazer FGV e CESP. Aí você vai me dizer se quem sabe, sabe. Quem sabe faz qualquer uma. A OCP, essa é a OCP. Você vai me dizer se é mais difícil ou é mais fácil. Ó. A partir da reescrita livre, quando a banca diz reescrita livre, ela está dizendo assim, reescrita livre de porções retiradas do texto, ela já está, a OCP está batendo no seu ombro dizendo, meu bem, não precisa ir ao texto. Porque ela está dizendo reescrita livre, tipo, livre, está livre do texto, não está vinculado ao texto, não é questão de interpretação, é isso que a OCP está dizendo. Então, o que você vai dizer? Você vai buscar uma alternativa que traga primeiro a causa, depois o efeito. Primeiro a causa, depois o efeito. Aliás, aqui não, né? Aqui não, todas são causa e efeito. A única que não traz primeiro a causa e depois o efeito é a que você vai marcar, tá bom?
Não precisa ir ao texto, a banca já disse que é reescrita livre. Letra A. Todas têm o fato D fez com que? Vamos ver a letra A. Ó. As associações bancárias têm comportamentos dignos da máfia. Elas são especializadas em maquiar dados e balanços. Então vamos lá. O que acontece primeiro? Você tem que perguntar o que acontece primeiro e o que acontece depois. Porque o que acontece primeiro é a causa. E o que acontece depois é o efeito. Então vamos lá. Ó, o fato de elas terem comportamentos dignos da máfia faz com que elas sejam especializadas em maquiar dados e balanços ou é o contrário? Primeiro, o que acontece? A causa acontece primeiro. O que acontece primeiro? O comportamento ou a especialização? Ó, vou repetir. Terem comportamentos dignos e serem especializadas. O que acontece? É assim que você mata essa questão. Pra você saber se é causa que é efeito, você tem que perguntar o que acontece primeiro. Bom, peraí. Primeiro, elas são especializadas em maquiar dados, não é isso? Depois, elas têm comportamentos dignos da máfia. Comportamento é subsequente, vem depois. A banca quer a que não traga a causa e o efeito. Essa aqui traz o efeito seguido da causa. Resposta, letra A. Todas as outras vêm nessa ordem. Primeiro a causa, depois o efeito. Ó. O fato de a população ter o hábito de não pagar as dívidas faz com que os spreads bancários sejam o resultado do risco alto. Ó. São o resultado é a consequência. Ó. O fato de faz com que. Ó o resultado aqui mostrando que isso aqui é a consequência. Primeiro vem a causa, o hábito. Depois vem o resultado, que é a consequência. Ó que legal. Então, repare, todas as outras trazem primeiro a causa e depois a consequência. C. Os lucros bancários são a solução necessária para os inadimplentes. A população aprenderá a conviver com o que tem e assumirá gasto. O fato de os lucros bancários serem a solução necessária vai fazer com que as pessoas aprendam a conviver. Primeiro você traz a solução e depois você tem o resultado da solução. Causa e efeito. Que legal, que questão top. O governo denunciou a lógica perversa que guia o sistema financeiro brasileiro. Consultores e economistas contemporizaram essa atitude. Primeiro o governo denuncia e depois os consultores, como consequência, contemporizam a atitude. O fato de denunciar fez com que os consultores agissem assim. Causa e consequência. Letra E. O sistema financeiro utilizou recursos. O fato de o sistema financeiro utilizar recursos fez com que os países se descapitalizassem. O fato de fez com que? Causa e efeito. Tudo bem? Foi? Ó, olhe para mim. Você está treinando causa e consequência. São as relações semânticas basilares. Cara que não sabe sentir cheiro de causa e consequência, tá lascado. No próximo vídeo, a gente vai fechar com FGV e depois entra no treinamento de questões de coesão e coerência.